o assunto da nossa reunião é especificamente eh, o conteúdo que isso traz, ou seja, a questão mais cultural, a questão mais significar o que é um grupo que chama Hi-Fi Cassette Deck pode ter de novo em termos de percepção por parte dos interessados pela tecnologia, pela música. Quer dizer, a tecnologia sempre foi uma ferramenta. Eu aproveitei também como uma brincadeira, que foi um vídeo que eu fiz num evento que me foi solicitado pela TEAC do Brasil, quando eles começaram a lançar aqueles toca-discos esquisitos que fazem tudo. Um toca-disco, tem um gravadorzinho, tem um CD player, enfim, uma bagunça. Mas esse produto ele foi lançado na Europa com bastante sucesso, até mesmo na Alemanha, onde o público exigente custava 499 euros a princípio, e vendia bem. Se não me engano, no começo era um pouquinho mais do que isso, depois ele desceu para 499. E o resto foi um plano de marketing que vocês vão entender agora do porquê que eu estou aqui para propor o crescimento e o desenvolvimento do nosso business. O plano de marketing dizia o seguinte: os meus sócios eles vendiam produtos por marca. Os vendedores perguntavam para o cliente quando chegava na loja que marca o senhor prefere. Eu falei, pessoal, está tudo errado. Não é que marca que você prefere. Que tipo de música você ouve? É um grande prazer estar aqui com vocês. Estou entre feras. Quando o Samir fala do meu jeito mais quieto, é o meu lado oriental. Que eu tenho 50% de japonês. Então, eu gosto muito de ouvir. Falo pouco, mas eu sempre persigo, quando abrir a boca, acrescentar algo que possa fazer a diferença. Eu sou um músico de formação, né? Estudei música erudita em conservatório na década de 70, de 80. E estudei flauta doce durante 17 anos, violoncelo uns 3 anos, flauta transversal 2 anos e piano 2 anos. Mas o meu negócio sempre foi música barroca, música renascentista. E quando chegou na época dos meus 16 para 17 anos, eu tive que tomar uma decisão. Eu também tinha um sonho de fazer engenharia elétrica. E quando eu decidi, eu fiz o vestibular, entrei, e eu lembro direitinho que o diretor do conservatório do Brooklyn Paulista, em São Paulo, me chamou na sala dele e falou assim: o Brasil precisa de músicos, não de engenheiros. Eu falei: mas e se eu for um engenheiro músico? Aí ele riu, falou: vai embora, vai lá fazer seu curso de engenharia. Me formei, fui fazer marketing, fui trabalhar sempre em marketing na área de tecnologia. Nunca consegui abandonar a música. E quando eu me formei, foi precisamente em dezembro de 83, eu fui chamado para trabalhar na Itautec, em marketing de microcomputadores. Foi uma experiência muito bacana, e além da experiência, que é um tema para outro assunto, um outro papo, eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi começar a montar o meu sistema de som, meu set. Comprei uma boa parte está aqui atrás de mim, uma parte eu me desfiz, agreguei outros, e sempre gostei demais de música música de qualidade. O que é música de qualidade? Eu vi o Samir falando das gravações AAD, ADD e DDD, e eu sou da época da fita cassete. Gravei muito, mas muito. Eu sempre tive 2 toca-discos com mixer, eu mixava, montava minhas fitas, buscava, na época, eu estava sempre perseguindo fitas de cromo e metal, e quando eu montei o meu som, eu tenho uma experiência interessante, que foi a escolha da caixa acústica. Na época eu não conhecia o Samir ainda, então
Eu tive que tomar as minhas próprias decisões. E eu lembro direitinho que eu fui a Áudio, dos Estados Unidos, São Paulo. E a Áudio tinha uma sala com um excelente tratamento acústico e uma exposição de caixas acústicas muito grande, de diversas marcas nacionais, importadas. E eu pedi que colocasse um concerto para piano e orquestra. Eu fechei os olhos, ele foi mudando, chaveava para uma, para outra, para outra. Falei, volta aqui. Tá, deixa aí. Vai, segue. E fui fazendo isso. Até que eu fui cercando, voltando, indo, voltando. Falei, é essa que eu quero. Aí eu abri os olhos. Ele falou, olha, você escolheu um par de Lando LX4000. E eu comprei o primeiro CD player nacional, um Gradiente, da linha Exotec, que ele era um menor e tinha uma caixinha lateral, duas entradas RCA. E comecei a chamar a família e amigos para ouvir em casa, porque ninguém entendia, ninguém imaginava o que era um CD. Era o D3, ô Sérgio? Eu não lembro o modelo dele. Foi o primeiro. Acho que era da linha Exotec. Ele era menor na largura e tinha uma caixinha extra, lateral. Desculpa a correção. Ele não era da linha Exotec. O primeiro CD da Gradiente, ele era de acesso frontal e ele saiu antes de sair a linha Exotec. Ele mais ou menos fazia conjunto, vamos dizer assim, com o System One. Tá? Pode ser. Boa correção. Eu me perdi um pouquinho na sequência histórica aí, mas foi praticamente o primeiro que eu achei e comprei. Mas eu não abandonei os LPs, eu tenho até hoje. Tenho aqui meus 350, 400 LPs que eu cuido com o máximo cuidado, aqueles LPs que não tem risco, que não tem. Sempre usei 2 gramas, 1,5, 2,5 no máximo, com boas cápsulas e boas agulhas, sempre limpando, então eu tenho eles até hoje aqui. Eu nunca abandonei. E eu comecei a ficar um pouco incomodado com o CD, com o tempo. Isso foi em 84, 85. Já comecei a ficar um pouco incomodado. Sempre que eu comprava um CD, eu buscava achar também o LP, igual. Uma boa prensagem. Depois os LPs começaram a desaparecer do mercado e eu acabei ficando sempre no CD. Mas eu sou um fã incondicional do som analógico e esse é um dos motivos da minha aproximação com o Gustavo e com o Sami, inicialmente para troca foi um pouco de conhecimento e depois uma grande amizade. E é muito importante estar aqui com vocês, com a experiência que todos têm, tenho certeza, e tudo que eu puder contribuir. O Luiz Gustavo e o Sami mandaram para mim, já com upgrade, um CCE 2020, mas que de original não tem nada. Ele é um absurdo. É um absurdo. E tem um par das caixas da Olenic Mori aqui, que também eu tenho sofrido um pouco com meus vizinhos aqui, né? Porque eu escuto no volume intermediário, ou médio, ou baixo, e já 2 ou 3 aqui vieram falar comigo se eu tinha vários subwoofers na minha casa. Eu falei que não, porque aqui em casa eu não percebo aqui dentro. Só que o prédio sente a vibração, e eu não. É interessantíssimo isso, né? A transmissão das baixas frequências, a propagação delas. Eles percebem, eu sinto um grave agradável. Eles sentem que vai cair o prédio. E eu não escuto alto. É muito interessante isso. Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua gentileza, pelas suas palavras gentis. Eu posso dizer que não é só a recíproca é verdadeira, mas eu acho que do seu lado, a sua generosidade e a sua gentileza, impressionante quando eu estou na casa do Sérgio, como eu me sinto bem, né? Quer dizer, ele tem
essa coisa que, além do que eu devo confessar com vocês, que eu me dou muito bem com os orientais, com a colônia japonesa, porque comecei toda a minha carreira na época também de desenvolvimento de engenharia de processadores de texto, sempre com empresas japonesas. O que que essa caixa trouxe para que as pessoas que não ouviram, somente você ouviu, né, meu caro Sérgio, de diferente? Ah, você está mostrando aqui a fotografia dela. É, eu estou Termos mostrando, musicais, vai. tô mostrando aqui o, 4000 DS. o tape deck DS-MK2. Mas aqui esse Aham. é o DS-MK2. Esse é o tape deck do Gustavo. Aqui eu tenho. Se o Gustavo pôs a mão, deve estar uma coisa maravilhosa. Absurda, absurda. Aqui eu tenho um Ele ia ter. SL. Esse aqui é o meu SL 1700 que eu comprei no lançamento. Eu tenho um 1800 original também. Esse tá original, tá novinho. Tá igual o meu, então. Hã? Tá igual o meu, então. Mas, o que eu posso falar? Eu vou falar, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas o que eu posso dizer é o meu ouvido de músico. Eu sempre sempre me apresentei, sempre estive em muitos concertos, seja em conservatórios, em salas pequenas, em teatros, como Sala São Paulo, que eu frequento, Teatro Municipal. Tive oportunidades na casa da Filarmônica de Chicago, Sinfônica de Chicago, Carnegie Hall, no Lincoln Center. Então, eu gosto e eu gosto de, quando eu reproduzo algo, sentir o mais próximo possível do que eu ouviria ao vivo. Esse é o ponto. A fidelidade ao original, por exemplo, numa sala de concerto. Não só sala de concerto, mas quando você está num ambiente, numa casa de jazz, por exemplo, seja no Blue Note, Nova York, São Paulo, você ouvir aquilo de frente para os músicos, você sentir o palco, você sentir o timbre. Então, o elo final é muito importante. Então, o Samir falou muito da qualidade da gravação, do conversor, do inversor, para tirar imperfeições da gravação, da digitalização. Mas o que eu senti dessas caixas da Olenick Mori? Eu senti um resgate do ao vivo. Resgate do ao vivo. Ao vivo, numa sala com uma excelente acústica. Ao vivo, uma orquestra. Alguns amigos vieram aqui ouvir e disseram: tá, perfeito, mas cadê o grave dela? Eu falei: que grave? Ele falou: não está vibrando nada, eu não estou sentindo tremer a casa. Eu falei: mas como é que você vai numa sala de São Paulo e escuta um contrabaixo, um violoncelo, um trombone, uma tuba? Você sente seu corpo inteirinho vibra? Ou você está ouvindo o original, o real, o fiel? É assim que eu quero ouvir aqui como eu ouço lá. E lá não vibra meu corpo, não vibra a cadeira. Isso é efeito especial. Eu quero fidelidade. Parou. Eles pararam, porque foram alguns que vieram aqui. Falaram: você quer ouvir um R&B? Quer ouvir uma coisa mais dançante? Tudo bem, aí eu concordo. Mas se eu colocar aqui, vai vibrar também. Mas eu estou colocando uma orquestra para você ouvir.
Ele falou assim, eu te convido a ir comigo assistir um concerto. Aí você vai comparar o que você ouviu lá com o que você ouve aqui. Esse desafio foi lançado, eu ainda não consegui cumprir, porque eles não se dispuseram a ir comigo, porque não é a praia deles, mas eu quis fazer isso. Mas quem entende veio aqui e ficou abismado. Eu diria até que o Sami veio aqui, as caixas foram instaladas aqui pelo próprio Gustavo. Ele veio com o pai dele, colocou aqui o suporte embaixo, improvisei, ligou, testou o amplificador, testou, equalizou tudo, acertou o ângulo, os cabos, o melhor cabo possível disponível para conectar, e ficou uma coisa assim absurda. Ele aprovou o set, a instalação. Então ele instalou e certificou. O Sami veio aqui um dia, também depois, tomar um café. O Sami é interessantíssimo, né? Ele está em Santos, eu estou em São Paulo, e ele fala, então, às 3h46 eu estarei aí à tarde. Aí ele chega, 3h46. É um negócio impressionante, eu adoro pontualidade também. Sentamos aqui, ouvimos. Ele fechou o olho, ele não abria. Eu falei, ele dormiu, né? Não, ele não dormiu, ele estava ouvindo. Ele não dormiu, ele estava ouvindo. Estava apreciando. Quando ele desligou, ele falou, fechou, está perfeito. Então, essa é a minha sensibilidade, que é a mesma sensibilidade que eu senti, que eu ouvi e senti do Sami, e da instalação que o Gustavo fez, e de amigos que vieram aqui, que alguns têm essa mesma percepção que eu e admaram, e outros queriam ouvir o grave derrubando a casa. Eu falei, isso você não vai ouvir nunca aqui. Você vai ouvir o grave verdadeiro. É isso, gente.